Bom dia, sexto ano. Como vocês estão, meus amores? Tudo bem? Pessoal, vamos dar nossa continuidade à nossa revisão. Vamos falar da unidade 2, unidade 3 e unidade 4. Lembrando que semana passada falamos sobre a música e seus elementos básicos, sobre os elementos do som, sobre o que é propriamente o som, como ele é construído, sobre os instrumentos musicais e as suas classificações. E a gente vai continuar agora falando sobre a música popular brasileira. Primeiramente, tenham sempre em mente que a música brasileira é formada pela variedade de povos que fez parte da nossa colonização, e isso permitiu que a nossa música seja tão rica em relação a ritmos e estilos. Não podemos esquecer, e os principais das nossas influências vai ser os europeus, com as suas músicas eruditas e também com a popular e determinadas danças. Os africanos que vão trazer a diversidade rítmica e algumas danças, e a gente vai ter o samba, que é de característica africana, e também algumas danças, a gente tem a capoeira e também o próprio samba, tanto da música quanto em relação à dança, e as indígenas, que vai estar voltada para o gênero mais folclórico em determinadas regiões e alguns nossos instrumentos. Lembrando que a música indígena está muito voltada por determinadas cerimônias, e dentro dessas cerimônias a gente falou muito sobre a música indígena no segundo bimestre. E quando a gente está falando sobre música, a gente viu dentro da nossa unidade 3, a gente falou sobre o teatro de revista, que é um gênero de teatro musicado que surgiu na França na metade do século XVIII, e a sua principal função era protestar através de um apelo sexual, onde havia a sátira em relação a questões sexuais e política. E essa teatro de revista, ela acontecia uma vez ao ano, e ela era principalmente através das suas músicas e do seu humor, ela contava tudo aquilo que tinha acontecido no ano anterior. Era tipo uma retrospectiva de determinado ano. Aqui no Brasil, ela surgiu em 1959 com o Justino Figueiredo de Novaes, e foi ele que vai inventar o estúdio musical, que é a primeira grande estúdio musical no Brasil, vai ser um dos primeiros. Mas é através do Arthur de Azevedo, quando ele se aperfeiçoa dentro do teatro de revista, que ele vai lançar. Aqui no Brasil ela vai ser mais uma paródia. Ela era lançada todo o início de cada ano, com um resumo cômico em relação ao ano anterior. E muitos artistas famosos participaram, como a Chiquinha Gonzaga, o Paulinho Sangramento, entre outros. Muitos artistas também passaram por teatro de revista, como o próprio Oscarito, o Grande Otelo, Desi Gonçalves, porque são artistas que são oriundos do rádio, e quando surge o teatro de revista dentro da televisão, eles também vão fazer parte dessa apresentação. Na televisão não, desculpa pessoal, era realmente um espetáculo dentro do teatro. Falamos também sobre o teatro de revista. Ele teve 3 fases, que foi uma revista do século XXI, que se prendia muito ao texto, mais do que na própria encenação. Estava muito mais preocupado em transmitir o texto do que a própria encenação. A partir da década de 30 e 50, nós vai surgir a orquestra, porque até então, no início do século XIX, vai ser uma orquestra que vai fazer parte. A partir da década de 20 e 30, surge a banda de jazz, e vai entrar a paródia dentro da encenação um pouco mais detalhada. E a partir, depois da década seguinte, na década de 40 até 50, quando ela termina, que ela vai terminar no final da década de 50, quando ele acaba, vai vir a parte de Fierre, que é quando ela vai se tornar um grande espetáculo teatral, com grandes coreografias, cenário e figurino, como se fosse uma apresentação de um grande show. E por causa desse grande show, desse luxo todo, no final da década de 50, o teatro de revista ele vai terminar, porque não vai ter como bancar tudo isso. Entramos na unidade 4 e vamos falar diretamente sobre a música brasileira.
porque a unidade 4 ela falou só como surgiu e quais foram as influências do teatro de revista na unidade 3. Na unidade 4, a gente já fala mais detalhadamente sobre a música brasileira. Lembrando que tudo começa com os índios, claro, né? Com seus chocalhos, suas flautas, seus tambores. Eles cantavam e batiam pé, e isso estava relacionado a seus rituais, às suas cerimônias, às suas celebrações. Não esqueçam disso. A partir do século XVII, com os escravos vindo da África, vai se juntar esses ritmos, não esquecendo que esses ritmos que vêm com os africanos, eles fazem parte dos rituais religiosos, e claro que vai se juntar e vai se criar outros ritmos. E os portugueses vão ser responsáveis por juntar as baladas lentas, que aí vai entrar a música um pouco mais românticas, como o cavaquinho, bandolim e guitarra portuguesa. Então, assim, essa foi a nossa formação da música brasileira. Os índios com seus instrumentos e as suas cantorias, que vai entrar dentro do nosso folclore brasileiro. Os escravos infelizmente, a palavra escravo, a gente não pode usar a palavra escravo, que é os africanos que vão vir como escravos para o Brasil, vai trazer os ritmos mais fortes, e os portugueses vão trazer um ritmo um pouco mais lento, perdão. E dentro dessa misturada toda, vamos falar sobre os artistas, porque no número 4 nós falamos muito sobre esses artistas. Aí a gente vai ter a Chiquinha Gonzaga, que vai ser uma pianista, compositora mastreína, que vai ser a primeira mulher que vai reger uma orquestra, por isso que é a maestrina. Ela também vai ser a que vai criar, entre aspas assim, as marchinhas de carnaval, aquela música "Ó, abre alas que eu quero passar, ó, abre alas que eu quero passar". Então, assim, essa música é dela, e ela é uma marchinha de carnaval, ela vai ser uma das primeiras autoras de marchinhas de carnaval. Nós vamos ter o Heitor Vilas-Lobo, que vai ser aquele que vai juntar a música clássica com os ritmos mais populares, ele vai fazer essa junção. Então, assim, ele vai fazer misturas de determinados instrumentos, de ritmos, vai ser um dos primeiros. Ele vai fundar a Academia Brasileira de Música. Vamos ter nosso famoso Pixinguinha, que vai ser um dos maiores músicos do choro e vai lançar a música O Choro para o Mundo. Nosso saudoso Ari Barroso, ele vai ser indicado, foi o primeiro indicado ao Oscar de melhor canção original com samba nacional, com nossa música, e vai ser um dos que fazia muitas das suas músicas interpretadas por Carmen Miranda. Ele vai ser um dos autores das músicas de Carmen Miranda. Nós vamos ter o Cartola, né, que é Genô de Oliveira. Ele vai ser um dos maiores sambistas, e além de ser compositor, ele também vai cantar. Foi também poeta e violinista. Nós vamos ter o Manuel Rosa, que também vai ser outro grande sambista do Brasil, faz parte. Só que a diferenciação dele por Cartola é que ele vai levar o samba ali do meio das comunidades, do meio do povão, e vai levar para outras classes sociais. Ele vai colocar os sambas dentro da Rádio Nacionais, permitindo que todos tenham acesso a esses sambas. E nosso Luiz Gonzaga, que foi pernambucano, que vai levar os ritmos nordestinos para todo o Brasil e também para o mundo. Não podemos esquecer isso. Ele vai levar toda a música nordestina para o mundo, não apenas para o Brasil, e para o mundo, com a sua sanfona. E dentro da nossa música brasileira, por essa misturada de novos povos, surgiu ritmos diversificados dentro do Brasil. A gente tem o axé, que surge na década de 1950, e ele vai ficar muito mais popular, vai ser através do Carnaval de Salvador, e é uma característica registrada da cultura baiana. Quando a gente fala de axé, a gente lembra da Bahia e lembra do Carnaval. Lembra do Carnaval
mais longo do Brasil dentro da Bahia, que começa em janeiro e só termina em março. Aí tem o pré-carnaval, durante o carnaval e o pós-carnaval. Aí tem o famoso Galo da Meia-Noite, que já não é na Bahia, é em Recife, o Galo da Meia-Noite. O Galo da Meia-Noite, gente, eu não sei se estou falando besteira. Se eu tiver, perdão. A gente vai ter o samba, que é de origem africana, e ele vai passar por grande evolução, porque quando o samba chega no Brasil, claro, que o contato de uma cultura com outra cultura, nasce uma nova cultura. Então, assim, o samba, ele vai passar por uma evolução e vai fazer com que surjam novos outros ritmos. E a gente vai ter o samba canção, o samba break, o pagode, o samba enredo, que são as escolas de samba. Vamos ter o nosso sertanejo, que ele vai se iniciar no início do século XX, e ele vai ser mais voltado dentro do interior do Brasil, e ele vai ser ao som da viola, da gaita, do violão. Depois, com a mudança dentro da música, com inovações tecnológicas, que vai entrar a guitarra, e dentro da guitarra vai surgir o sertanejo universitário que nós temos hoje aí, com Luan Santana e tantos outros. Nós vamos ter o forró, que ele se inicia num baile no sertão, e dali ele vai surgir para o resto do Brasil, vai se tornar um ritmo do Brasil. Os seus instrumentos são a sanfona, o acordeão, o triângulo e a zabumba, desculpa pelo termo errado. Nós vamos ter o rock, que surge nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil ele vai sofrer determinadas mudanças. O nosso rock ele é um pouco mais suave, diferenciado do Brasil. E o funk, que ele surge nos Estados Unidos também, na década de 70, na década de 60, e chega aqui na década de 70 com o Tim Maia e Tony Tornado, e na década de 80 vai surgir o funk carioca, que nós já estamos acostumados, que é aquela mistura do bop com o som eletrônico. E no início dessa década de 80 aí, década de 90, finalzinho, iniciozinho do século XXI, no início do século XXI, até mais ou menos uns 10 anos atrás, o funk ele tinha um teor mais crítico da sociedade, ele era voltado mais para uma luta social, sobre o que acontecia dentro das comunidades, sobre o preconceito que existia, e hoje em dia, que infelizmente ele perdeu esse conteúdo e se tornou muito apelativo. E agora a gente vai para os nossos exercícios, e que vocês vão copiar no caderno, e não esquecendo que tudo isso é para vocês estudarem para a prova. Porque a prova é a semana que vem já. Vocês têm que estudar o exercício de semana passada e o de hoje. Eu vou deixar a resposta desses exercícios no final das aulas, para que vocês possam estar corrigindo e vendo o que está certo e o que está errado, mas não deixem de fazer, tá, pessoal? Beijos, estudem, prestem atenção, fazem tudo direitinho, tudo bonitinho, para que vocês possam para que vocês possam fazer uma boa prova, tá? Dúvidas, só falar comigo. Tchau, pessoal!